Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos estudar na página 58. Eu peço a vocês que peguem seus livros para acompanhar a explicação, tá? Nós vamos estudar sobre a transitividade verbal. Vamos entender o que é transitividade verbal, né? Um verbo, dependendo da oração em que ele se insere, ele pode ser transitivo ou intransitivo, tá? Transitivo quando ele precisa de complemento. Intransitivo quando ele não precisa de complemento. Por exemplo, temos um exemplo aí no livro. Estremeci, receoso. Verbo intransitivo. Estremecer é um verbo intransitivo, porque mesmo que só tivesse assim, estremeci, não precisa de complemento para entender o que houve, né, com a pessoa. Quando eu digo, minhas brigas com ela estremeceram nossa amizade. Estremeceram o quê? Né? Nossa amizade. Então aí o verbo pede um complemento, né? Então, quando o verbo precisa de um complemento, nós chamamos de verbo transitivo. Logo em seguida, nós vemos também que o verbo ele pode ser transitivo direto, né? É quando ele precisa de um complemento, sem o auxílio, ele pede o complemento sem auxílio de preposição. O verbo ele pode ser transitivo indireto, quando ele pede complemento com o auxílio de uma preposição. E ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pode pedir o complemento e também não pedir isso numa mesma oração. Vamos mais à frente para entender, né, a transitividade dos verbos. Temos aí na página 58 dizendo assim, objeto direto e objeto indireto. Algumas formas verbais transitivas se unem ao complemento diretamente e outras o fazem por meio de uma preposição, né, que é o que eu falei para vocês. Quando ele é transitivo direto, ele não precisa de complemento com preposição. Então, nós temos alguns exemplos aí no livro. Vamos entender. Os verbos que se ligam diretamente a seu complemento sem o auxílio da preposição, são chamados de verbos transitivos diretos. E os seus complementos nós chamamos de objetos diretos. Olha o nosso exemplo. Levava um peixe na sacola. Levava o quê? Um peixe. Não é preposição. Então, o verbo aí está sendo ligado ao seu complemento sem o auxílio de preposição. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto. Um peixe é o objeto direto, né, do verbo. Os verbos que se ligam a seu complemento por intermédio de uma preposição, né, ou por uma locução prepositiva, nós chamamos de verbos transitivos indiretos, né? Seus complementos nós chamamos de objetos indiretos. Deparei com o meu vizinho. Deparei com quem? Com o meu vizinho. Com, né, como nós sabemos, é uma preposição. Então, o verbo aí está sendo ligado ao seu objeto através de uma preposição, por intermédio de uma preposição. Então, eu tenho aí um verbo transitivo indireto. Com o meu vizinho é o objeto indireto. Há verbos que se ligam a dois complementos, né? Um com preposição e outro sem. Então,
Então, nós chamamos de verbo transitivo direto e indireto, em uma mesma oração. Olha só o exemplo que nós temos no livro. Peça